Amados irmãos, quero concluir com o terceiro sermão sobre os novos sacrifícios. Os sacrifícios não acabaram. Não são mais de animais, não são mais sacrifícios físicos, porque tem gente que acha que entende aquela ideia de mortificar a carne como se autoflagelar, se autopunir, arrebentar joelhos, subindo escadas, prejudicando o próprio templo do Espírito Santo. Isso acontecia na Idade Média e hoje. Então, os novos sacrifícios são interiores, são espirituais e são até mais difíceis do que os sacrifícios que a gente possa fazer fisicamente. E nós vimos então, a base da nossa palavra é o texto de Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16. E nós vamos hoje então, primeiro eu vou fazer uma breve revisão do sacrifício de louvor ou de adoração, e depois nós vamos meditar nas os dois outros sacrifícios. Verso 15: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor ou de adoração, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, um dos verso 15 mais 2 do verso 16, com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Nós vimos então, no domingo passado, o primeiro desses sacrifícios, que é o sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. E esse sacrifício de adoração acontece, em primeiro lugar, quando nosso eu doente é mortificado, que às vezes o eu doente quer se exaltar com a sua vanglória, com a sua ganância, com o seu egoísmo, com a sua prepotência, com a sua altivez. Então ele é crucificado. Como Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Também nós vimos que esse sacrifício de adoração acontece quando mortificamos a nossa carne, essa carne decaída, essa carne marcada e manchada pelo pecado, herdada desde Adão por todos nós. Então, quando nós crucificamos, mortificamos esta carne e não permitimos que ela domine o nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas palavras, esse ato muito difícil é um ato de adoração a Deus, é um sacrifício de adoração. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós crucificamos paixões e desejos não compatíveis com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Nós lutamos com muita força para que a gente não as pratique, estas práticas, não as coloquemos em prática. E temos um auxílio, que é o Espírito Santo, que está conosco, nos ajudando no combate contra essa carne decaída. Mas muitas vezes tiramos essa carne da cruz e saímos do sério. E um terceiro aspecto do sacrifício de adoração é quando a adoração ou o louvor é uma forma de gratidão a Deus. Então, quando ele é pura, porque a gratidão produz uma ação de graças. Quando você faz alguma coisa
em resposta de gratidão, isso é adoração. Se você vem aqui à frente para entregar o seu dízimo, ou você faz alguma coisa para o Senhor para receber alguma coisa, isso não é sacrifício de louvor. Agora, quando você vem aqui, entrega o seu dízimo, a sua oferta, dedica a sua vida, você oferece alguma coisa, a maior consagração da sua vida, não para ganhar o favor de Deus, mas por gratidão, por ação de graças. É como o salmista vai dizer: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. E o Salmo 50 vai nos convidar: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E o quarto aspecto desse sacrifício de louvor é quando o louvor é um sacrifício, mesmo assim louvamos e adoramos. Quando a gente perde um querido, quando perde o emprego, quando está sofrendo enfermidades, quando sofre um assalto, quando é uma calamidade que acontece na nossa família, que abate a gente, e a gente diz: eu confio no meu Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus vai cuidar de mim nesse vale de sombra de morte, eu confio nele, eu tenho esperança que tudo isso vai redundar em bênção. Isso é sacrifício de louvor, quando o louvor é impossível de ser humanamente expresso. Nós entregamos este impossível a Deus, adorando, exaltando, mesmo diante das grandes dificuldades. Mas agora quero apresentar mais um sacrifício de louvor, não eu, o texto bíblico. E o verso 16 vai nos apresentar, é o sacrifício da compaixão. Vejam só, verso 16: e não negligencieis, em alguma versão, esqueçais. Negligenciar ou esquecer, a mesma coisa, e às vezes a gente negligencia, e às vezes a gente esquece. Não negligencieis de fazer o bem. E aí ele depois vai terminar, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E aí esses tais sacrifícios aqui mencionados são o de adoração, louvor, o de gratidão, são esses, aliás, o da adoração, a da compaixão e o outro que mencionaremos. Esse verso, meus irmãos, que nós lemos, em algumas versões, esta palavra fazer o bem, ela também é traduzida como beneficência, e outra versão como compaixão. Compaixão. E compaixão é uma atitude de compadecimento. E aí a pergunta é: por que compaixão é um sacrifício? Por quê? Olhar para o necessitado, ver alguém que está precisando da gente, às vezes não é só materialmente, não. Às vezes está precisando que a gente o ajude num tratamento, e acompanhe ele, esteja com ele, converse com ele, dê atenção, supra alguma necessidade. É a compaixão. Então, é difícil, não é fácil a gente oferecer sacrifício de compaixão. Primeiro, porque consome o nosso tempo, nossos recursos e a nossa energia e o nosso coração. Olhar a necessidade, a aflição dos outros mexe com a gente, dói nosso coração, mas não pode ficar só na dor do coração, só no coitado, que pena. Alguma coisa você precisa fazer, ainda que não possa fazer nada, pelo menos orar pela pessoa, mas de alguma maneira tem que ter compaixão. E às vezes, para exercermos compaixão, vamos precisar de algum tempo. Mas é uma correria da vida, a gente não tem tempo para nada. E aí, por essa coisa de não ter tempo para nada, nós não temos tempo para oferecer a Deus o sacrifício da compaixão. Recursos, às vezes nós não temos recursos, mas podemos levantar recursos.
ou podemos usar outros tipos de recursos, nosso talento, nossa força, nossa habilidade. Uma pessoa que está com alguma dificuldade, a sua casa em dificuldade, nós temos os recursos quando são, digamos assim, em benefício de alguém, eles aparecem, porque eu tenho sempre esse princípio: compromisso precede provisão. Então, se você se compromete com um necessitado de alguma maneira, ou um irmão, ou uma irmã, em alguma aflição pessoal, ou emocional, sentimental, psicológica e até material, a força, a capacidade, a inteligência, os recursos Deus vai dar. Também, letra B, exige desprendimento e mobilização e perseverança. Quer dizer, não é dar uma bolsa para alguém que vai resolver a vida dela. Alivia naquele momento, mas é mais do que isso. Quando esta pessoa está mais próxima de você, mais compromisso você tem com ela. E às vezes, uma coisa do tipo assim: vou orar por você, e depois sai. E às vezes a gente esquece de orar. Por que não orar ali? Por que não fazer algo mais? Por que não chama, vamos sentar aqui, o que está vendo? Ouvir, abrir o coração depois. Então, isso exige mobilização da sua parte, da nossa parte. Mas saiba que cada vez que a gente faz isso, a gente está oferecendo sacrifício, está oferecendo adoração ao nosso Deus. Isso é fundamental para a gente compreender, meus irmãos, minhas irmãs. Também, às vezes, implica em envolvimento pessoal. Quer dizer, você vai ter que, você mesmo não pode transferir, está ali, você é o anjo de Deus naquele momento que Deus mandou para abençoar. Quantos anjos Deus tem mandado no caminho da nossa vida para nos socorrer nos momentos difíceis? E não são anjos espirituais. Às vezes o Espírito de Deus mobiliza algumas pessoas para que se tornem anjos no nosso socorro. Há um pensamento lindo que vi esses dias, que diz assim: não há melhor exercício para o coração do que abaixar-se e levantar os outros. Não há melhor exercício para o coração do que se abaixar e levantar os outros. Há muita gente caída, frustrada, deprimida, ansiosa, angustiada. Talvez você precisa abaixar um pouquinho para tentar levantar essa pessoa. Isso exige, vai ter realmente os custos que isso envolve de tempo, energia e vida. Também, os nossos atos de compaixão cristã devem ter alguns princípios. Quando você quer ajudar alguém, seja emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, materialmente, não importa, se só é um ato cristão se você seguir estes princípios. Primeiro, você deve fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus, e não em seu nome e não para a sua glória. Esse é um princípio fundamental. Você pode ler ali comigo? Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Tudo que a gente faz de bem para alguém, é em nome de Jesus, não é em nosso próprio nome. Nós somos, se depender da nossa própria humanidade, a gente não socorre ninguém, mas é o Espírito que sensibiliza a gente, e a gente faz então em nome do Senhor. E há um outro pensamento muito bonito que coincide com esta verdade: caridade sem Jesus é humanismo. Há muita gente fazendo caridade, mas faz por motivações humanistas. É bonito, não há nenhuma dificuldade e é louvável, mas caridade em nome de Jesus é adoração. Quando você faz caridade em seu próprio nome, é humanismo. Agora,
você não diz, exclui Deus ou Jesus dessa ação, mas quando você faz em nome de Jesus, é adoração. Outro princípio, para que a sua ação cristã, a sua compaixão seja cristã e de adoração, que ela seja como para o próprio Jesus. Quando você vê uma pessoa em alguma aflição, torno a dizer, não só material, mas emocional, psicológica, que precisa da sua atenção, do seu tempo, do seu cuidado, da sua companhia. Então, quando você faz isso, você está fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. E ele vai dizer isso em Mateus 25:40, diz: quando fizeres a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que ideia é essa de pequeninos irmãos? São as criancinhas? São os anãozinhos? Não, pequeninos irmãos são as pessoas de pequenas posses ou nenhuma, são as pessoas que estão em situação de risco, e são pessoas que têm dificuldade, de um grupo de aflitos, que se não receberem algum apoio, não conseguirão sozinhos. Então, são aqueles mais frágeis, que são mais afetados pela circunstância deste mundo. Então, é a população que está mais sentindo, e as pessoas que de uma maneira geral estão sentindo. Então, quando a gente faz para um desses pequeninos, estamos fazendo para Jesus. Estamos fazendo para Jesus. E a gente deve olhar no rosto de cada aflito o clamor de Jesus. O terceiro princípio, para ser uma compaixão cristã mesmo, é que devemos saber que este sacrifício, que é este o sacrifício que Jesus deseja. É este o sacrifício que Jesus deseja. O sacrifício da compaixão, o sacrifício da misericórdia. Isso alegra ao Senhor. Cantar aqui, nós cantarmos aqui, lemos a Bíblia, ouvimos a igreja, isso não é necessariamente um sacrifício, mas só será se no dia a dia nós exercermos esta compaixão em nome de Jesus. Então, Mateus 9:12, Jesus vai dizer: vocês vão aprender, ele dizendo para os escribas e fariseus, que faziam o sacrifício dos animais, que cumpriam todos os rituais, eram corretos no cumprimento da lei, mas lhes faltava amor, lhes faltava compaixão. E aí Jesus vai dizer: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifícios, aqui sacrifícios de animais. Meus irmãos, compaixão e misericórdia é basicamente a mesma palavra. Eu trago aqui para os irmãos essa composição desta palavra misericórdia. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas sempre é bom a gente repetir. A palavra misericórdia se divide em miséria e córdia. Então, miséria tem a ver com sofrimento, tem a ver com um estado lastimável que uma pessoa se encontra. Então, você não precisa ser necessariamente pobre para ser um miserável. Às vezes ser um miserável, no sentido aqui bíblico, mesmo sendo rico, está angustiado, está deprimido, está com medo, está uma série de coisas. Você ali tem a sua miséria, o seu sofrimento está ali, a sua família destracelada, arrasada, seus filhos se perderam. Então a miséria se instalou ali. Então, miséria e mais córdia. Córdia vem de coração. É quando você coloca o seu coração na miséria do outro, no sofrimento do outro. É isto que é sacrifício. Isto que é sacrifício, meus irmãos. E a palavra misericórdia é a mesma que compaixão. E compaixão tem a ver com compadecer. Eu me compadeço com as pessoas, isto é, eu padeço com elas, eu padeço no lugar delas. Então,
é isso que a gente deve fazer. Compaixão é sentir a dor do outro. E este pensamento que apresenta os irmãos diz mais ou menos isto. Vamos lá, diz: compaixão, vamos juntos comigo? Compaixão é o que faz uma pessoa sentir dor quando a outra é ferida. Você sente dor quando a outra é ferida? Eu sinto, eu sei que a maioria dos irmãos sente. Quando relata na televisão algum ato de injustiça, de maldade, a gente sofre, a gente chora, porque a dor da pessoa passa a ser a nossa dor. E então isso é compaixão, isso é compadecer. E agora essa compaixão tem que se voltar para alguma coisa a mais. Às vezes eu passo no ônibus assim e vejo uma cena muito ruim. Esses dias aconteceu, de sofrimento, de injustiça. Eu não pude fazer nada onde estava passando, mas orei: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, livra aquela pessoa dessa situação. Pelo menos meu coração me levou já que não consigo fazer nada, a orar, mobilizar os céus em favor das pessoas. Mas essa compaixão só se torna uma compaixão cristã se ela for transformada em ação. Então é fundamental para nós que tenhamos um coração sensível, um coração misericordioso, um coração cheio de graça, para que nós possamos transbordar esta graça, esta misericórdia diante do Senhor. Os espíritas dão muita ênfase a esta compaixão, mas falta a eles alguns desses princípios aí fundamentais. Às vezes a motivação é porque aquela pessoa está sofrendo, porque a alma dela agora está pagando pelo seu karma do passado, essa história toda. Então eles vão lá tentando amenizar essa situação, mas não é nessa perspectiva que a gente vê. Se existe um karma que a gente carrega conosco, chama-se pecado. Pecado. E a gente luta contra ele e vamos lutar até a volta de Jesus. Agora, o terceiro e último sacrifício que esse texto nos apresenta, eu acho que o autor só apresentou esses três porque ele julga os mais importantes: o sacrifício da comunhão. O sacrifício da comunhão. E eu quero convidar vocês a lerem de novo o verso 16. E não vos esqueçais de fazer o bem e da comunhão, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Eu fui olhar no original, esta palavra que em alguns textos traduz como, eu vi numa versão, a versão estava fazer o bem e a comunicação. É estranho. O outro texto diz fazer o bem e repartir. Não é bem isso. Está faltando algo, parece que está falando a mesma coisa. Fazer o bem e a mútua cooperação, já melhorou. Eu vou olhar no original. E no original estava a palavra koinonia. Koinonia. Então a melhor tradução é comunhão. É que talvez a gente não saiba a dimensão do significado desta palavra comunhão. A gente imagina que comunhão é estar todo mundo junto. Vamos fazer uma comunhão no retiro, vamos fazer uma comunhão num passeio. Isso é um aspecto disso, talvez o mais fácil de todos. Mas koinonia, então, é tudo isso aí, sim. Tem a ver com comunicação, tem a ver com mútua cooperação, tem a ver com repartir com os outros, dar-se um ao outro. Então, por isso as mutualidades, uns aos outros. E uma palavra que sai desta origem da koinonia é a palavra koinonos. Koinonos, está ali. Koinonos quer dizer companheiro. Paulo várias vezes escreveu: eu estou enviando fulano, meus companheiros na batalha, meus companheiros. Ele sempre usa essa expressão, não é só Lula, mas Lula pegou dele, se alguma coisa ele pegou, foi boa essa.
se alguma coisa boa, né? E também outras coisas assim, mas não é o caso. Ele é companheiro, essa ideia daquele que pratica a comunhão. Nós somos aqui mais do que companheiros, nós somos irmãos. Agora, os nossos irmãos aqui às vezes é muito mais protocolar, né? Deveria ser do tipo koinonos, né? Essa palavra koinonos foi traduzida pela palavra companheiro. A palavra companheiro não existe no grego, mas é no latim, ela vem do latim, companheiros, e vem da expressão latina companis, e essa expressão quer dizer companhia para o pão. Você é companheiro quando chama alguém ou está com alguém compartilhando o mesmo pão. E é isso que a gente faz aqui. Nós estamos compartilhando o mesmo pão, os mesmos louvores, a mesma adoração. E o nosso pão da vida, Jesus. É isso que nos une, este pão do céu. É por isso que eu acho tão importante a gente fazer ceia junto, não cada um na sua casa, porque essa comunhão tem que estar ali junto, todo mundo, num só espírito. E esta comunhão, nós somos companheiros nesta caminhada. Agora a pergunta que eu faço: por que comunhão é sacrifício? Por que comunhão é sacrifício, irmãos? Não é tão bom a comunhão? Nós unidos, cantando, orando, sorrindo, servindo, aplaudindo. Não há nenhum sacrifício nisso. Somos, na verdade, até seres gregários. Uma pessoa normal gosta de estar junto, né? Gosta de ter pessoas consigo, gosta de se relacionar, a não ser que tenha um desequilíbrio mental. Mas somos pessoas que queremos agregar, queremos ter pessoas conosco. Nós precisamos, para sermos emocionalmente equilibrados, ter comunhão com as outras pessoas, para que elas nos ajudem a ajustar a nossa personalidade, nosso caráter, ou desajustar, né? Porque também, dependendo da comunhão que você abraça, do grupo que você abraça, pode transformar a sua vida. Então, comunhão é mais do que... comunhão não é muito fácil, né? Como os irmãos e nós às vezes pensamos. Claro que a gente às vezes tem facilidade de ter comunhão com algumas pessoas que são do nosso nível social, tudo rola mais fácil a comunhão, né? Do nosso nível econômico, do nosso nível intelectual, a gente gosta, tem facilidade dessa comunhão. As pessoas da mesma posição política, né? Os democratas gostam de conviver com os democratas, os republicanos com os republicanos. Isso não é comunhão. Comunhão é uma capacidade de conviver com qualquer pessoa. E aqui na nossa igreja nós temos pessoas de todos os tipos, de vários níveis de idade, de dois tipos de gênero, 2 tipos. E temos pessoas que têm bom recurso financeiro, tem pessoas muito pobres, tem pessoas que têm formação superior, outras nem sabem ler. Alguns ministérios tiveram alguns problemas por causa dessa dificuldade de formar uma patotinha e outra patotinha, e essas patotinhas tinham coisas em comum, e porque comunhão é isso, é ter algo em comum. Mas se esse algo em comum é uma coisa tão boba, aí deixa de ser comunhão, passa a ser sectarismo, partidarismo. O que nos une, meus irmãos, é o Senhor Jesus, é o Evangelho, é a cruz de Cristo. E não importa se o meu irmão não sabe ler, se ele é pobre ou se ele é rico, aqui a gente é tudo nivelado. Em Cristo não há
grego, romano, servo, bárbaro, cita, livre, escravo, que Cristo é tudo em todos. E isso é fundamental. Mas a gente sabe que a comunhão é difícil, sabe por quê? Porque sempre há pessoas mais difíceis de se lidar do que outras. Inclusive nós. Às vezes a gente é difícil de lidar, difícil de dobrar, difícil de transigir. Às vezes também, eu vou falar uma novidade, que a gente esquece: ninguém é perfeito, e todos cometemos erros. Então, se você quer participar de um grupo onde todo mundo é perfeito e ninguém comete erros, você vai ter dificuldade. Também, todos nós falamos ou fazemos coisas que não deveríamos. Falamos demais ali, deixamos de falar aqui, agimos inadequadamente num grupo, dizemos uma coisa que ofende lá e cá. Fazemos parte de um grupo assim. Pessoas, às vezes, com comportamentos, assim, tem status diferente, mas só há uma coisa que você não pode ter comunhão, pelo menos uma comunhão cristã, plena, com pessoas que têm comportamento e ética diferentes das suas. Não dá para ter comunhão com as trevas. Temos que amar, orar, mas ter comunhão significa compartilhar alguma coisa em comum. E se aquela pessoa, aquele grupo não tem nada em comum com a gente, ali não é nosso lugar, não é lugar de comunhão. Aqui é. Aqui é. Nós temos Jesus, temos o Evangelho, temos a salvação, temos nosso nome escrito no livro da vida. Somos salvos pelo sangue precioso de Jesus, temos o selo do Espírito Santo, mas somos diferentes, homens e mulheres, pobres e ricos, negros e brancos, pardos, baixos e altos, chatos e menos chatinhos. Plenamente não chato não existe. De vez em quando a gente é chato. São assim, são essas pessoas, a gente tem que aprender a conviver. Em casa é assim também. As pessoas têm os seus momentos difíceis. Então, isso é um sacrifício que oferecemos a Deus. Então, precisamos esse algo em comum. A segunda coisa, meus irmãos, que sacrifício o que o sacrifício de comunhão exige? Por que é sacrifício? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos ter paciência para lidar com o nosso grupo. Tem muita gente que tem pavio curto, outros têm pavio, outros têm temperamentos assim, impaciência com as pessoas, porque tem mais inteligência, porque reflete mais, porque já pegou o assunto lá na frente, porque foi o primeiro a rir da piada e fica fazendo gozação do último que riu. Alguns demoram mais, as pessoas são assim. Se você não tiver paciência, se você não tiver um pavio longo, sabe o que quer dizer pavio longo? É longanimidade. Não tem paciência para ir mais uma milha. Também tem que ter tolerância. Tolerância é a capacidade de lidar com o contrário, com a contradição. Eu não concordo. Quem não concorda, aí vai, pronto. Às vezes a pessoa não concordou porque às vezes não entendeu bem, ou às vezes não concordou e ela tem um bom argumento que precisa ser ouvido para os outros refletirem. Então a gente tem que aprender a viver com o contraditório,
precisamos de misericórdia para lidar aqui. Por que essa pessoa está agindo assim? Vamos tentar entender ela. Seu casamento está em dificuldade, sua família está numa aflição, ela está desempregada, ela está uma série de coisas que faz ela agir assim. E de posse disso, você tem uma atitude de misericórdia, de compaixão, de graça. Precisamos ter graça. Graça é assim, um favor que aquela pessoa às vezes não merece a nossa, ela não está bem, foi muito ríspida, não merece a minha atenção. Não, vai exercer essa graça, merece atenção a si mesmo. É muito difícil, eu sei, mas exerça a graça. Seja humilde também. Ninguém pode fazer parte de um grupo se disser, eu sei, eu é que sei, eu que sou, eu que... Não, seja humilde, todo mundo igual. Deixa que, se você tem virtude, deixa o grupo descobrir, isso é bonito. E acima de tudo, você tem que ter domínio próprio. Domínio próprio. Pode passar outro e outro. Saber se controlar. Saber se controlar. Saber ter temperança. Temperança. Equilíbrio. Essas coisas todas nos ajudam a oferecermos a Deus um sacrifício de comunhão. Tem pessoas que saem daqui da igreja, eu não aguento aquela igreja, só tem fofoqueiro, só tem isso, só tem aquilo, não sei o quê. É ela que não aprendeu a conviver com as pessoas adequadamente. E às vezes toma um comportamento de uma pessoa pelo da igreja toda. E não somos assim, em nossa maioria. Mas às vezes somos assim, cometemos nossos gafes, nossos excessos, e transtornamos o coração de muitas pessoas. Eu imagino que sem querer eu já devo ter magoado muita gente aqui da frente. Quem fala mais, erra mais. Eis-me aqui. Mas não de coração, não porque quis ofender ou machucar. E, meus irmãos, por que o sacrifício, caminhando para o final, por que o sacrifício da comunhão agrada a Deus? Porque com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz, Deus vibra. Deus vibra. Sabe por que é importante? Porque Deus acha importante, primeiro, porque desse sacrifício de comunhão depende a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Imagine se a mão quiser fazer uma coisa diferente e ficar contrário a todo o corpo. A gente tem que estar unido, é um corpo só. E temos que nos tratar. Se a mão está machucadinha, vamos tratar a mão. Se o dedo quebrou, vamos tratar o dedo, para que ele não importune com a sua dor todo o corpo. Então, também pela paz da família de Deus. Se a gente não tiver comunhão, não vamos ter paz. Eu vou passar a semana toda correndo atrás de pessoas que, ligando e falando, que se aborreceram, porque ouviram uma coisa que não deviam ter ouvido, e não souberam filtrar. Não somente bem para a família de Deus, mas na nossa família. Sacrifício de comunhão talvez seja mais exercida dentro de casa. Aqui a gente vem, todo mundo canta junto e vamos embora. O tempo de permanência aqui é pouco. Alguns que se envolvem mais em ensaios, em administrações, nos ministérios, têm relacionamentos mais íntimos, aí a personalidade, alguma coisa negativa se sobressai, mas aqui não. Mas em casa, lá em casa, ofereça sacrifício de comunhão, faça a sua parte para que o seu lar tenha paz, tenha comunhão. Também, pelo nome de Jesus e seu Evangelho. Eu não vou sair daqui praguejando, eu não vou ficar falando mal de uma igreja ou de outra, pelo nome de Jesus. Eu não vou provocar trauma nas pessoas e no Evangelho de Jesus. Que Evangelho é esse que não transforma você?
e pelo reino de Deus e a sua glória, e pela igreja amada de Jesus. Esta igreja é amada de Jesus, com todas as suas misérias, todos os seus problemas. Eu sempre digo isso, nós aqui não somos pessoas perfeitas, sabiam, né? Nós estamos num hospital, todo mundo está sendo tratado, nós estamos com a Covid do pecado, estamos sendo tratados, recebemos a vacina provisória, para recebermos a vacina definitiva no céu, a vacina do Espírito Santo, que nos ajuda a não pecar, pela igreja. Então, meus irmãos, este sacrifício exige um esforço nosso, mas junto com Deus e com o Espírito Santo, para vivermos em comunhão. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, e nós temos nossos defeitos, nossas fraquezas, nossos temperamentos esquisitos às vezes, mas temos que, na comunhão e em comunhão, sermos tratados. A comunidade ajuda nesse tratamento, a comunhão. Não é possível ser cristão e seguir a Jesus sozinho, a gente só segue a Cristo junto com um grupo que partilha alguma coisa em comum. Somente somos igreja quando estamos juntos. E Paulo vai fazer um desafio para a gente, Efésios 4:3. Efésios 4:3, pode passar? Isso, vamos ler juntos? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós aprendemos então que não estamos livres de fazer sacrifícios. A lei do sacrifício ainda está valendo, mas não mais de animais, não mais de sacrifício de terceiro, de bode, que vai expiar o nosso pecado, não. Jesus já pagou isso, é definitivo, conclusivo, suficiente, insubstituível. Mas agora temos esses 3 novos sacrifícios que Deus nos convida: o sacrifício do louvor ou da adoração, em qualquer circunstância, matando eu e matando a carne, mortificando; o sacrifício da compaixão, enchendo o nosso coração de solidariedade, de sensibilidade social para com os aflitos, menos favorecidos, e para com as pessoas, mesmo que muito favorecidos, mas estão em tormentos, e também para com o sacrifício da comunhão. Nunca diga: eu não quero aquela igreja que eu não gosto daquele pessoal. Aqui tem pessoas difíceis sim, mas a maioria da pessoa é gente boa, e tem umas pessoas que depois ouvirem a palavra, vão se tornando melhores a cada tempo. Vamos terminar então, lendo novamente estes 2 versículos sobre os quais nós meditamos nesses dias. Vamos juntos então. Eu já substituí com permissão do tradutor, as palavras adequadamente. Então vamos ver. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de adoração, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática da compaixão e da comunhão, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém.